Esvazie sua xícara para receber esse conhecimento. Eu diria mais, esvazie o seu graal e você receberá. Agora você me pergunta, onde habita o anticristo? Eu posso dizer que as 7 colinas ao redor de Roma representam os 7 chifres da besta. Mas eu posso dizer que os papas são a besta. E eu posso dizer também que o ser humano é a besta. Porque o ser humano consegue ao mesmo tempo amar aquele que lhe interessa e roubar, mentir e destruir se necessário. Primeira pergunta que eu faço. Quem foi o culpado pela morte de Cristo? Pegue uma pessoa mongol, e este mongol seja tomado por um espírito da região, e peça para que esse padre vá rezar em latim e levar seus elementos. Se aquela pessoa não tem essa referência, nada acontecerá. Portanto, isso é uma auto-hipnose. Seria polêmico agora. Quem trai é quem nega. Eu fui responsável por morte de muitas pessoas. Eu era de origem reptiliana e estou aqui há muito tempo. Esvazie sua xícara para receber esse conhecimento. Eu diria mais, esvazie o seu graal e você receberá. Deu uma ventania ganga no alto da serra. Boa tarde. Boa noite. Bom dia. Qual é o assunto da noite hoje, meu jovem? Nós nos encontramos novamente para finalmente então tratarmos do Evangelho de Judas. Existem algumas folhas que foram encontradas de fato, em alguns pontos da região de Qumran. Mas existem também outros que estão escondidos através da Igreja Universal Católica Romana, que mantém em segredo. Ou seja, o papel aceita qualquer coisa. Nós vamos utilizar do bom senso para entender a história desse Judas histórico. Pois não. A primeira pergunta que eu faço. Quem foi o culpado pela morte de Cristo? O culpado pela morte de Cristo. Então, Sr. Ventania, hoje, com a perspectiva que eu tenho, considerando que o Espiritismo ensina, já estava programado. Então, ele programou antes de encarnar, aquela morte lá, e o resto foi só um teatrinho. Uhum. E dentro de um colégio, se um de vocês faz alguma coisa errada, e a professora chega e diz, quem fez isso? Alguém responde? Normalmente ninguém fala nada, não. Então precisavam de um culpado. Ou seja, o ser humano sempre precisa culpar alguém por alguma coisa. Muito bem. Estava tudo arquitetado. E essa pseudo-morte dele, pois não há ressurreição, foi narrada por muitos, creio que 12 evangelhos, e cada um diz uma coisa. Alguns tiveram alguma coincidência e muitos foram moldados. Portanto, a função dele era vir e ensinar. E ele aprendeu em algum lugar. Quando você quiser aprender alguma coisa, busque Oriente. Reoriente-se. Então você aprenderá. Antes de falar sobre a morte dele, eu gostaria de falar sobre o sudário. O
estudar isso aí. Muitos dizem que é falso. Uns dizem que é um pedaço de linho do século XIII. Outros dizem que é do século XVI. Outros dizem que tem remendos, e isso é fato. Mas o pólen da região onde foi tramado está presente. Através de instrumentos, você pode ver isso. Portanto, é verídico. E agora eu pergunto. Após a sua retirada da cruz, ele foi levado por José de Arimateia e seus capatazes ao sepulcro, devidamente limpo com água quente, foi purificado com muito óleo, muita mirra, muito aloé, e então envolto naquele tecido. Agora eu pergunto, você já viu a foto desse tecido? Já, sim, senhor. Portanto, ele está com os braços cruzados à frente, no abdômen. E está escrito que nenhum osso foi quebrado. E se ele estava na cruz, quando uma pessoa morre, ocorre um fenômeno chamado rigor mortis, e a pessoa fica na posição que ela morreu. Ou seja, o defunto teria sido retirado com os braços abertos. Era comum na época quebrar os braços, mas está escrito que não foi quebrado. Outro detalhe, que neste sudário, vamos falar de uma forma bem fria. Defunto não sua, defunto não sangra. Então passaram-se algumas horas, você ainda o limpa, coloca envolto num linho e ainda fica marcado como se fosse um relevo, como se fosse um facsímile. As marcas de um sangue que escorria, portanto ele estava vivo. Então, se Judas se matou por causa da morte de Jesus, essa morte foi em vão. Agora vamos a Judas. O nome Judas é um nome nacional, digamos assim. Assim como Ítalo, Franco, Germano, ele traz o peso da sua nação. E este mesmo Judas era a favor de uma Judéia livre, de Roma, conhecedor do judaísmo, muito crente em sua fé, e um sicário. O que é sícar? Sícar é faca. Era normal na época que homens surgissem no meio da multidão e cortassem a jugular dos romanos. Isso desaparecia. E eles desapareciam. Tomadas as devidas proporções, isso seria um terrorismo da época. Então as pessoas tinham medo dos sicários. Digo, as pessoas romanas. Pois bem, alguém forneceu esses sícaros. E Jesus possuía em seu séquito 2 homens que eram portadores da faca. Um era Simão e o outro era Judas. Portanto, eles estavam preparados a qualquer momento, inclusive para a batalha, mesmo que em pequena proporção. Muito bem. Um bom judeu jamais dependura-se. É a morte mais humilhante para um judeu. Portanto, ele não se enforcou. Dos 4 evangelhos, um diz que ele se enforcou, e o outro diz que ele se jogou de cima de um penhasco e suas entranhas se espalharam pela terra. Sendo que eles têm que ser facsímile de um do outro, e sendo que dos 4, 2 trazem uma informação, portanto, nós temos uma meia-verdade. Ele não se mataria. A outra questão foi quando ele foi chamado ao Sinédrio para conversar com os sacerdotes que desejavam a saída de Jesus de Jerusalém. Por quê? Roma permitia o culto dos judeus, sua religião, tolerava, desde que ninguém assumisse o posto de rei, pois rei somente César poderia ser. Quando Jesus entra num domingo de Ramos, sentado em um jumento, e as pessoas o ovacionam
com ramos jogando à frente de seu caminho, estava dado o alerta para Roma. Existe um homem que se diz rei dos judeus. A norma é: não permitam um rei ou vocês padecerão. Judas é chamado pelos sacerdotes para tentar negociar a saída de Jesus de Jerusalém. E, na época, o que era um sacerdote? O sacerdote, na época, era o equivalente a um político de hoje. Ele era muito rico, ele tinha negócios em volta do templo. Eles eram donos das barracas, os vendilhões do templo. Eles eram responsáveis por todo o comércio. Eles enriqueciam e eram os sacerdotes. E isso se repetirá em muitas igrejas no futuro. Tentaram negociar com 30 denários. Judas não necessitava aceitar esses 30 denários, pois ele era o tesoureiro do grupo. Ele não precisava disso. Ele recusou e os 30 denários foram jogados ao chão. Dinheiro maldito. Quando Judas dirigiu-se ao jardim de Getsemane para informar a Jesus sobre a traição, os guardas já o seguiam. E naquele momento, Jesus foi preso. Todos ficaram desesperados. Inclusive, Pedro, desesperando-se, foi o primeiro a desaparecer na multidão. Inclusive depois do julgamento. E o galo cantou e ele negou. E ele se tornou depois o primeiro Papa. Acaso Jesus deixou um Papa na Terra? Não, senhor. Portanto, ele não deixou descendentes. Roubaram suas palavras e formaram a Igreja Universal Católica. Os muitos não sabem o que significa católico. E aquilo se tornaria obrigatório, aquela crença. E ai daquele que não fosse. Portanto, Judas, vendo aquele entreveiro, um julgamento injusto, ele partiu para uma fortaleza essênia. E Jesus também era essênio. E José de Arimateia também era essênio. E um dos soldados também era essênio. Portanto, ele ficou até alta idade escrevendo, meditando e orando. Não pense que os apóstolos não tinham suas esposas. Eles tinham. Pedro não tinha. Judas tinha. Nessa época deixou uma mulher grávida, aguardando uma criança de nome Benjamim. Assim como, pela tradição, dizem que uma menina vinda do Egito, escrava, foi cuidada por José de Arimateia, pois ela cuidava da família de Jesus, e ela foi mandada ao mar e sobreviveu e chegou a Gália, em sua época. Uma menina de nome Sara. Se você deseja a perfeição de um animal, um cavalo, por exemplo, um cavalo selvagem, de que forma você vai melhorar a sua raça? Transformá-lo num manga-larga árabe? Misturas genéticas. Pois isso foi o que ocorreu. Até 100 gerações após os filhos de Sara, no período de iluminismo, as pessoas ainda tinham em seu código genético a presença do sangue sagrado dele. Portanto, o sangue deixado na cruz, ou que foi gravado no sudário, não são sagrados, e sim a energia positiva elevada de amor, paz, união, que trazia em sua existência. Pois Jesus era um ser que veio muito anteriormente à criação deste mundo. Espírito muito antigo. Então, todas essas histórias de que Judas é culpado é simplesmente para que o povo não se culpe, pois precisam de um ladrão, precisam de um culpado. A igreja podia criar todas as suas versões e sempre procurando um ladrão, mas veja bem, eu não havia revelado ainda, mas eu estive na época. Eu vivi na Galileia.
Eu fui um comerciante do mar de Tiberíades. Tinha contato com André, Maria de Magdala. E certa vez até recebi Judas em minha casa por uma noite. E a visão que ele tinha era de um judaísmo livre. Não se sabia o que era cristianismo, mas daquela nova religião que plantaria somente o amor. Não fazer mal a nada, a nem ninguém. A religião que diria que todos os seres teriam que ser felizes. Pelo fato dele ter traído os sacerdotes, ele foi buscado, foi caçado. Por isso ele estava sempre entre as sombras. Ele recebeu todo o conhecimento de Jesus. Você pode ver que nas pinturas e nas escrituras, ele se curva ao peito de Jesus. Quando uma pessoa se curva ao peito, ela está ouvindo palavras importantes. Então, quando vocês dizem que os apóstolos queridos eram Simão Pedro, veja bem, eu darei 3 nomes agora de 3 apóstolos muito queridos. Seriam André, irmão de Simão, Maria de Magdalena. Maria Madalena seria Maria de Magdala. Magdala vem de Migdal. Migdal significa torre, portanto ela era poderosa. E também Judas Iscariotes. A palavra Iscariotes devido à sua origem na cidade de Cariotes. Portanto, eles formavam um grupo inicial e discutiam sobre os assuntos mais importantes do que no futuro seria uma cristandade. Eu estive presente ali, mas uma vez somente disse uma frase de Jesus. E outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro. Esta Igreja Católica incensa seus santos e santifica as pessoas, beatifica. E agora eu venho com uma nova versão. Tudo na vida é muito dinâmico. Ninguém é elevado a uma comissão de santos e nunca mais descerá à terra. Existem algumas figuras que realmente não virão mais. Mas Judas veio à terra. Maria Madalena reencarnou também. Barrabás, Dimas, muitos outros reencarnaram. Portanto, dizer que eles são santos e elevados e não descerão à terra é falso, pois não existe um dia em que serão todos julgados. E sim, o julgamento individual, cada um é julgado mediante sua própria consciência. E se ele acreditar em um inferno, em um fogo revolto, assim será logo após a sua morte. Existem versões de outros livros mais modernos, após a divulgação dessa nova religião espírita, de que grandes médiuns teriam visto esse Judas sofrendo no inferno. Então agora eu digo, existem muitos médiuns que foram beber nas fontes da Santa Madre Igreja antes de tornarem-se espíritas. E algumas informações ficam como que ruído. E essas informações podem ser dadas através de seus devaneios como verdadeiras, mas nem sempre o são. Dizem que ele foi visto sofrendo. Não, pois ele nada fez de errado. Eu creio que explanei bastante. Agora, se quiser, pode fazer suas perguntas. Sr. Ventania, o senhor falou, estive ali uma vez somente, disse uma frase a Jesus? Sim. Como é que foi? Explique mais um pouco desse momento. As informações sobre a Boa Nova de Jesus vinham até mim através do que vocês chamam de fofoca. E eu gostava de saber. André é um amigo meu, me convidava o tempo todo para andar junto ao séquito de Jesus. Eu nunca aceitei. Eu era um comerciante, eu queria enriquecer. Quando ele foi condenado e os 30 denários caíram no chão, eu estava próximo ao Sinédrio. E na sua retirada, tanto dos sacerdotes quanto de Judas, eu recolhi os 30 denários. Logo após eu fui pego pelos soldados, dizendo que é impossível um comerciante portar 30 denários em uma féria diária. E eu fui condenado à cruz, ao lado dele. Vocês estão incensando santos
pensando que eles estão nos céus. E é agora que eu digo, eu sou um Exu dentro do culto da Umbanda, mas eu fui o primeiro santo a ser canonizado. Porque quando todos criticavam, quando o outro ladrão fazia escárnio dele, eu disse, ele abençoa aqueles que o fazem mal. E a única coisa que eu disse foi, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E naquele momento ele disse, em verdade vos digo que hoje mesmo estarás comigo no reino de meu Pai. Eis a prova de que existe vida do outro lado. Mas estar hoje mesmo com ele no reino de seu Pai não significava que eles dois estariam juntos, mas em ensinamento, o ensinamento de Jesus é muito mais importante do que o próprio Cristo. Portanto, ele levou ao reino espiritual o perdão. Eu fui Dimas, o bom ladrão. E hoje eu estou tentando convencer as pessoas de que essas catedrais com os meus nomes são Dimas. Eu fui somente um comerciante crucificado e que reconheceu este homem. E muitos dos outros também já reencarnaram. E muitos dos outros também estão tentando trazer uma nova doutrina a vocês. Existe um grande médium que é descendente desse sangue sagrado. E este grande médium escreveu grandes escrituras. Outra questão importante. Muitos negam a reencarnação, pois veja bem, o profeta Elias é o próprio João Batista. Isso está escrito. Só não enxerga aquele que não quer ver. E ele veio muitas outras vezes. Veio como filósofo, veio como grande médium. E antes disso, foi um grande aprendiz do Cristo. Francisco de Assis. Portanto, o profeta Elias e Francisco de Assis pertencem a uma mesma mônada original. Porque o que Francisco plantou na Terra é o mais puro ensinamento das doces palavras do Cristo. Talvez depois do Cristo ele seja o mais santo, mas não precisa de uma igreja católica para santificá-lo. E sim, a própria vida o santifica. Existem ações de santos que crescem dentro dos jardins da igreja, e esta igreja é maldita, sim, mas nestes jardins nascem também boas flores. Belas flores nascem até no meio do estrume. Portanto, existem grandes ensinamentos dentro da Igreja Católica. Quanto ao momento onde Judas recebeu o dinheiro, alguns dizem que para ele foi um momento sentimental onde ele tinha acabado de perder a mãe, quem ele gostaria de ter apresentado para Jesus. E não conseguiu, e ele estava revoltado porque Jesus não queria se tornar o rei, tinha condições, e daí Caifás falou com ele e disse, se você for lá e convencer ele, tem um dinheiro aqui para você dar um bom enterro para sua mãe, mas também se você convencer ele, eu vou estar do lado de vocês e a gente vai conseguir livrar-nos de Roma. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Você sabe dos 40 dias de tentação que Jesus passava no deserto? No deserto. A mesma coisa acontecia com Judas. Ele sofria pela morte da mãe, sim. Ele sofria por muitas perdas. E ele sofria porque ele sabia que dentro daquele ambiente ele não poderia criar o seu primogênito. E sua esposa estava grávida. Ele poderia ser facilmente comprado, mas por que ser comprado se ele era o responsável pela bolsa comum? Ele não necessitava daquele dinheiro. E fala-se tanto em 30 denários, simplesmente para explicar, talvez novamente, uma profecia de Zacarias. Dizem que ele foi vendido por 30 denários. Pois agora eu pergunto,
por quantos milhões de denários vocês vendem Jesus todos os dias através de suas cruzes, santinhos, bíblias, através de... Eu vejo que vocês fazem divulgações através de meios que não existiam no passado. Vocês vendem, inclusive, um reino nos céus. Então vocês vendem Jesus diariamente por milhões de denários. Então 30 denários não era nada. Para mim, sim. Eu era um comerciante. Creio que mereci minha pena. Mas pelo meu reconhecimento, eu também aprendi naquele momento no lenho. Então misturaram um pouco de ficção com a verdade, dizendo, olha, um homem nestas situações era natural que aceitasse ser corrompido. E o senhor está dizendo que ele não aceitou. Certamente. Ele era incorruptível. Ele era um homem bom. Ele era seguidor de Jesus. E eu penso que muitos dos cristãos de hoje acreditam que o sofrimento de Jesus foi muito maior do que de seus apóstolos. Sendo que eles sofreram muito mais. Um foi crucificado numa cruz aberta. O outro pediu para ser crucificado de ponta cabeça. O outro foi esfolado, vivo, crucificado e queimado. Meus respeitos a São Bartolomeu. Outro foi despedaçado, outro foi enforcado, outro foi apedrejado. E digo, com essa minha prova de que ele não morreu na cruz, através da espada, a lança, aliás, do soldado que era essênio e amando de José de Arimateia, quando perfurou o seu pulmão, vazou-lhe a água. Portanto, naquele momento ele respirou. E antes disso, ele pediu água. E deram-lhe selidônia, traduzido como aquetum ou acetum, que era um veneno que tinha capacidade de fazer com que uma pessoa ficasse 36 horas até como morta. Então ofereceram-lhe em uma esponja essa selidônia e imediatamente ele tombou. E essas 36 horas passaram-se sim, porque do nascer ao pôr do sol era um dia. Esses 3 dias que vocês falam tanto, na verdade eram 36 horas. E quando Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu 2 homens de branco, e corpo não presente mais, eles já haviam libertado seu corpo, já haviam medicado, levado, e eles estavam simplesmente arrumando o local. Portanto, os homens de branco, Jesus usava branco, os essênios usavam branco, não eram anjos. Tomadas as devidas proporções, sim. Mas anjos não descem à terra para desembrulhar mortos. Então toda essa ficção misturada à fé forma uma religião. O que antes era um mito, depois vira lenda, depois vira história, depois vira verdade ou mentira. Isso depende da crença de cada um. Se eu disser que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, e o Deus Pai de Jesus é um Deus bom, eu serei apedrejado ou crucificado. Acontece que isso não ocorrerá porque eu já passei por isso. Então, ele não morreu na cruz, mas foi crucificado, certo? Sim. Era costume da época que, ao ser crucificado, homens duravam dias, especialmente quando eles tinham suporte para os pés. Eu tive esse suporte. Mas ao cair da noite, nenhum corpo poderia ficar no leito. Quebraram-me as pernas. E eu desmaiei, desfaleci. Ele já estava desfalecido. Era um teatro. Era costume da época também que cortava-se o pulso ou alguma artéria na perna para ver se jorrava sangue. E no caso dele, nenhum soldado fez isso. E sim, pago por José de Arimateia, o soldado espetou-lhe uma parte do pulmão para vazar e salvar. Este soldado reencarna nesta terra, no Brasil. Ele foi um mestre inconfidente famoso. Muitos desses homens do passado estão presentes e estiveram presentes nesta pátria. Aqui é um lugar de grandes coisas que ocorrerão. É por isso que eu, Gesnias, Ismos, Ventania,
Em breve você saberá por que eu uso o nome ventania. Decidi trabalhar dentro desta religião popular. Porque não me interessa chegar com o meu conhecimento aos mais sábios, nem aqueles que não conseguem ler, mas a média. E se a média, que é a maioria, conseguir entender minhas palavras e deixar o ódio para trás, conseguir equilibrar o amor e a razão, então meu trabalho será realizado e estará cumprido. Então, quando ele foi colocado, por que ele foi colocado em uma tumba ou catacumba se ele estava apenas sob o efeito da droga? Porque todos os homens precisavam saber que ele estava morto. Era um teatro. Todos espalharam-se. Os próprios... Eu sou conhecido porque eu tinha um galo. Pessoas solitárias normalmente são acompanhadas por alguns animais e eu tinha um galo. E este foi o galo que cantou quando Pedro o negou. Mas o meu símbolo é justamente o galo dos ventos, que reorienta. E veja bem, se você quiser aprender, olhe para o Oriente. Existe um homem chamado Mestre Issa, na Caxemira, que foi um grande mestre. Ele multiplicava pães, ele aparecia em vários lugares, ele ressuscitava os mortos, assim como outros avatares, como Krishna, que também fazia até alimentos levitarem. Krishna nasceu de uma virgem, Buda nasceu de uma virgem, Jesus nasceu de uma virgem, era costume da época nascer de virgens, um puro plágio. E esse mestre Issa está enterrado lá. E os costumes hebreus foram levados a Caxemira, na Índia, onde habita Shiva. E ele foi sepultado à forma hebraica. E os costumes e palavras da região são palavras hebraicas, sendo que aquela é uma região de língua indo-europeia, sendo que aquela é uma região em que cremam seus corpos. Portanto, o papel aceita muitas coisas. Eu só quero que você pense. E se você pensar, você vai chegar a conclusões incríveis do que pode ser verdade e mentira. Mas não discutindo a santidade dele, pois todos eles foram santos pelo que fizeram. Também os milhões de homens e mulheres que morreram na Inquisição também são santos e sagrados. Não quero discutir a fé, mas quero discutir o que pode ser verdade e mentira dentro da existência humana. E eu afirmo, o inferno não existe, a reencarnação existe, a ressurreição é impossível. E a ressurreição ocorreu em várias outras religiões. Portanto, na hora que os primeiros padres precisavam criar algo coerente dentro daquele livro chamado Bíblia, eles foram unindo conhecimentos, fazendo uma colcha de retalhos e pegando características de outras religiões antigas. Essa própria Bíblia, ela é tão... Cada um diz uma coisa. Veja bem, em uma parte do Antigo Testamento dizem que não se deve fazer uma imagem de nada que exista entre o céu e a terra. Mas a Arca da Aliança possuía 2 querubins. Dizem que não farás nenhuma imagem diante de ti para que adores. Portanto, a hóstia consagrada, o Deus feito de trigo, colocado dentro de um sol que representasse o Deus Ra, o ostensório, a eterna adoração a esse pedaço de trigo, não pode ser adoração a Deus. Mas se a sua fé quer que assim seja, eu respeitarei a sua água benta, o seu óleo de unção, a sua cruz, a sua hóstia e todas as suas crenças. Mas não pensem que esses elementos enganam ou espantam seres espirituais. Mesmo porque, darei um exemplo. Chamam-me de demônio por esses templos da nova religião. Faça uma pessoa que está possuída de um espírito. Hoje em dia, qualquer pessoa com um espírito que esteja passando por uma obsessão é tomada pelo demônio. Um padre vem e faz todo o seu ritual com sua hóstia, com sua água benta, com seu óleo de unção, com sua estola. E o demônio afasta-se. Pegue uma pessoa mongol, e este mongol seja tomado por um espírito da região, e peça para que esse padre vá rezar
em latim e levar seus elementos. Se aquela pessoa não tem essa referência, nada acontecerá. Portanto, isso é uma auto-hipnose. Isso é neurolinguística, uma ciência muito interessante que codificaram aqui. Grandes homens nasceram dentro do período iluminista e são reencarnação e são fruto da descendência de Jesus. A França foi o centro de tudo isso. Por falar em iluminismo, quanto da aversão ao domínio romano que o Judas tinha, Dimas compartilhava? Dimas era um comerciante. Eu era simplesmente um comerciante que queria dinheiro. E todas as informações que chegavam a mim, eu também concordava que a Judéia tinha que ser livre. Eu compartilhava das ideias de Judas, mesmo porque ele era um iniciado essênio, e eu sempre me interessei por magia. E havia grande magia, eles eram grandes conhecedores de plantas. Eles conseguiam fazer com que um homem crucificado passasse por morto. Por isso me interessei, como José de Arimateia e tantos outros. O senhor tinha alguma religião e praticava, ou era apenas uma pessoa? Eu era filho de mãe grega e pai de origem siríaca. Portanto, cada um tinha o seu credo. Nunca me importei, eu gostava da filosofia. Pois, como comerciante, você tinha contato com pessoas que viessem pela Rota da Seda e passavam informações sobre todas as religiões, principalmente as orientais. Então aquilo me encantava muito. Mas eu não tinha uma crença, uma religião. E ainda não a tenho. Graças a Deus. O seu Ventania, o senhor pode dar mais detalhe dos diálogos que ocorreram entre Dimas e Judas? Eu conversei com ele algumas poucas vezes. Eu o acolhi em minha casa quando ele fugiu dos romanos. E eu me assustava com a presença dele. Eu tinha medo de morrer. Então, as informações que eu tinha sobre Jesus vinham muito mais de André e de Maria Madalena do que do próprio Judas. Ele era uma pessoa fechada, uma pessoa crente, e depois da sua saindo de minha casa quando eu pedi para que ele se retirasse, nós não nos vimos mais. Muito pouco. Avistava à distância, mas não conversávamos. As informações da Boa Nova vinham através de André. E todos aqueles milagres que não são milagres, e tudo que é verdadeiro, e tudo onde há o verdadeiro Deus, para onde vamos, tirar uma pessoa do mundo dos mortos e fazê-la ressuscitar, é simplesmente dar a esperança de que a vida é eterna. Isso era ressuscitar os mortos. Eu creio que já conversamos sobre esse assunto. Assim como também Lázaro sofria de uma doença e Jesus, por ser parente, disse: levanta e anda, e ele levantou e andou. Naquela época, qualquer pessoa que ficasse em coma era tida como morta, pois o costume hebreu era livrar-se dos mortos o mais rápido possível, pois isso trazia má sorte. E assim ocorria. Muitas pessoas foram enterradas vivas. E eu agradeço ao costume hoje de velar os corpos, porque pelo menos isso não estaria acontecendo. Se estivéssemos no dia de hoje, essas ressurreições seriam chamadas pessoas voltando de seus comas nos hospitais. A medicina era muito pouco evoluída na época, então qualquer pessoa que fechasse os olhos e respirasse brandamente era tida como morta. Se o senhor pudesse voltar atrás e o tempo recontar e começar do zero, e o senhor pudesse escolher de novo, o senhor escolheria seguir Jesus? Eu escolheria seguir os ensinamentos dele. Coisa que poucos seguem. Pouco me importa. Os seus mestres não me importam. A mim me importa se existe um Alá,
se existe um Elohim, se existe um Deus. Porque a partir do momento que eu me preocupo com Jesus, Maomé e os patriarcas, eu estarei criando confusão. Não importa-se com o que é humano, e sim com a mensagem. Procure o que é igual, o que é semelhante, onde você encontre paz, amor e união. O ser humano gosta de destruir. E quando vocês dizem que é o diabo que vem ao mundo para matar, roubar, destruir, eu pergunto, sou eu que venho ao mundo para matar, roubar e destruir? Foi em nome do demônio que muitas guerras ocorreram, as cruzadas? Foi em nome do diabo que... Grandes exemplos eu posso citar aqui. Foi em nome do diabo que a Inquisição aconteceu ou em nome de Cristo? E este Cristo sequer sabia disso. Ele temia pelo que estava acontecendo, porque o ser humano estava sendo um carniceiro. Milhões de pessoas foram queimadas simplesmente porque a grande carniceira, a prostituta da Babilônia, o anticristo, que era a Igreja Católica, matava, perseguia e roubava todos aqueles que não fossem batizados e não seguissem as suas normas. Eu tenho uma origem cátara numa de minhas encarnações. E a água benta era maldita. E o óleo de unção era maldito. Porque cobrava-se para batizar. Cobrava-se para enterrar seus mortos. Cobrava-se até pelo pedaço de terra que se enterrasse em uma pessoa. Portanto, eu era contra isso. E a primeira cruzada foi justamente contra os albigenses. E ali estava eu. Meu pai e minha mãe eram cátaros. E eu fui vendido. Vendido. Em outra encarnação na França. Para servir a padres. Portanto, eu tenho o outro lado da moeda no meu conhecimento também. E isso está acontecendo hoje. Estão vendendo Deus. Você, pobre, tem que pagar a indulgência para chegar ao céu. Se sua mãe morre, você vai conversar com o padre, esse padre dirá que ela está queimando no purgatório, que foi o que inventaram, e você terá que pagar um dinheiro, a indulgência. Mas, dependendo da quantidade da propina, muitos duques e arquiduques e duquesas serão liberados de sua penitência. Pagarão e a igreja liberará. Portanto, essa igreja era maldita, sim. Agora você me pergunta, onde habita o anticristo? Eu posso dizer que as 7 colinas ao redor de Roma representam os 7 chifres da besta. Mas eu posso dizer que os papas são a besta. E eu posso dizer também que o ser humano é a besta. Porque o ser humano consegue, ao mesmo tempo, amar aquele que lhe interessa e roubar, mentir e destruir, se necessário. A besta é o próprio ser humano. E o meu trabalho, como cobrador kármico neste orbe, é justamente apostar que o ser humano ainda tem jeito e não destruirá seu próprio mundo. Nossa. Dizem que depois que morremos e até antes de voltar para o Evangelho de Judas e começar, gostaria de esclarecer isso com o senhor. Dizem que se morrem 10 pessoas no mesmo momento, por conta da vibração conquistada, cada uma encontra uma realidade no Sim. além-túmulo. Como que foi com o senhor naquele momento de passagem? A sua realidade, do outro lado, essa matriz de controle, ocorre mediante o que você gravou em seu perispírito. Portanto, se você crê no inferno, você vai para o inferno. E eu fiquei, digamos, para agradar os irmãos das igrejas cristãs, nos seios de Abraão. E para agradar os espíritas, eu fiquei em tratamento, até o tempo necessário para voltar. Eu voltei à minha nave, porque se vocês não sabem, ninguém é daqui. E eu vim a esse mundo há 16 mil anos junto com os ventos de Órion, que são os espíritos que reencarnaram aqui, a partir de guerras que ocorreram em Órion, onde muitos
mundos foram destruídos e onde o bem e o mal eram rivais. E houve a proposta em uma federação de que era possível um Neandertal ser engendrado por espíritos que o fizessem evoluir e conseguir equilibrar o amor e a razão. E é por isso que eu estou aqui. Eu fui um comandante de frota, eu fui responsável por morte de muitas pessoas, eu era de origem reptiliana e estou aqui há muito tempo. Então, o senhor não foi para o umbral? Porque se foi preso como ladrão, fez coisa errada, ué. Errado para as pessoas. Eu não estava errado. Eu simplesmente recolhi aquilo que era sagrado para mim, era o dinheiro, mas eu nunca fiz mal a ninguém. Eu nunca roubei, matei ou destruí. Eu coletei algumas moedas. Eu nunca fiz nada de errado. Eu era um comerciante justo. Veja bem, no dia da última ceia, eu tinha interesse também em vender o cordeiro pascal e não consegui vender. Eu era um comerciante. E acaso eu tenho que ir ao umbral porque eu era um comerciante? Não. Essa era a minha função. Essa era a minha função. E sobre a última ceia, quando ele diz, um de vocês vai me trair, por que tanto se fala dessa passagem? Existiu realmente? Seria polêmico agora. Quem trai é quem nega. A Igreja Universal Católica cresceu em cima de um Papa e criaram o mito de que Pedro seria o primeiro Papa. A representação dele é a cruz invertida. Quando vocês veem essas religiões satânicas utilizando a cruz invertida como escárnio a Jesus, saiba que não é contra ele, sim contra a Igreja Católica. Portanto, quem traiu foi o homem que utilizou o nome de Pedro. Não quero nem cobrar essa indulgência de Pedro. Mas foi o homem que o traiu. Então, se hoje alguém me trairá, esse alguém, faça o seguinte, aponte para você mesmo. Você está traindo Jesus agora, neste momento, em cada momento que você está matando, roubando, destruindo, estuprando, tratando com preconceito, humilhando, discriminando. Não é, aquilo é repetitivo. Não é na ceia que aquilo, um homem me trairá hoje. Sim, homens o trairão hoje, ad eterno, até que melhorem como seres humanos. Ele sabia o que ia acontecer. Judas simplesmente queria retirá-lo da região. Não houve traição. Então ele não falou que um de vocês vai me trair. Sim, ele disse. De forma figurada, um de vocês me trairá. E pegue esses 12 apóstolos, eu prefiro dizer 13 porque sua esposa também era, representam as 12 tribos de Israel e representam os seres humanos, cada um com suas qualidades e defeitos. Portanto, aquilo era figurado. Esse hoje mesmo, ele não é literal, como foi dito, hoje mesmo estarás comigo na casa do meu pai. Eu não desencarnei e cheguei num céu com leões e girafas e uvas e crianças brincando. Não, fui viver a minha realidade. Então, portanto, tudo aquilo é alegoria. Hoje mesmo estão traindo Jesus. Hoje mesmo estão vendendo Jesus. E é desta roda de samsara que as religiões modernas e espiritualistas estão tentando tirar o ser humano. Pois a tendência do ser humano é ser fanático. E o fanatismo mata a gente. Então o senhor disse que não seguiria o homem, mas procuraria seguir e ter a compreensão do que ele estava ensinando. O que tanto ele ensinou que o senhor não ouviu, que o senhor gostaria de ter ouvido e se voltasse ouviria hoje? Amar a Deus sobre todas as coisas, porque eu amava o dinheiro sobre todas as coisas. Não tomar seu santo nome em vão, porque eu acreditava também em deuses da minha mãe, em deuses antigos do meu pai.
talvez não seguir aquela vida pusilânime que eu vivia, e ser mais simples, pois as palavras dele eram muito simples e de muito fácil entendimento. Tirar a cegueira de um cego não significa fazer com que ele enxergue, sim com que ele enxergue que existe uma vida eterna, que ele está naquele momento simplesmente pagando por algo que ele fez e que é necessário para a purificação do seu espírito. Eu creio que eu teria sido espírita na época, mas tudo a seu tempo. O espiritismo, o espiritualismo, o contato com seres viajantes, intraterrenos, extraterrenos, ocorre na hora certa. Enquanto vocês não forem merecedores, isso não ocorrerá. E na época, isso acontecia. Você olhava para o céu e via uma miríade de, como se fossem luas, passando pelo céu, como que monitorando o que acontecia. Dizem que logo depois da morte dos 3 no Gólgota, grande ventania se fez. Então revela agora naves que se aproximaram e vieram recolher em espírito a mim, por exemplo. Claro, o senhor, independente, tinha uma descendência espiritual, certo? Eu não vim daqui. Vai me perguntar por que é que eu falo português. Porque a minha penúltima, ou antecedente a essa, eu fui português. Eu fui navegador. Eu passei pela França, eu passei pela Espanha, eu passei por outros países. Eu fui copista. Então, muitas realidades que o espírito antigo passa o levam, no momento correto, a retornar à sua pátria madre, que seria a minha frota, que está monitorando vocês. Mas hoje estamos deixando de aparecer a olho nu, pois o ser humano, principalmente o cristão, não está preparado para um contato. Portanto, nós estamos inseridos dentro de intraterras, intramares, e tentamos não nos comunicar de uma forma física, pois vocês se assustariam. A minha forma não é bela. Minha forma é reptiliana. Mas a sua também não é bela. A beleza está nos olhos de quem vê. Portanto, muitos seres poderiam dizer que Jesus tinha uma feição de homem normal e feio. Mas não. Olhe para dentro do coração, do fogo de cada ser e você verá a beleza. Aquele que é feio a você poderá ser lindo. Até formas, digamos, insectoides neste universo. Mas estamos seguindo para um caminho que poderíamos ficar muitas horas. Vou perguntar com a sua permissão. Se pudesse voltar novamente no tempo e o senhor tivesse a oportunidade de dar um conselho só para Judas, em que momento o senhor gostaria de aparecer para ele e qual conselho o senhor daria? Seja sempre o gnu do meio. Não saia às aforas. Não mostre demais a sua cara. Mas naquele momento era necessário que aquilo ocorresse. Mas ele não deveria enfrentar, porque Jesus já tinha decidido o que ia acontecer. Portanto, não adianta. Uma vez decidido, não há como desobedecer. O pecado é desobedecer. Portanto, deixasse que se cumprisse. Mas ele se arrependeu, porque ficou muitos anos dentro de uma fortaleza essênia, morreu com mais de 70 anos, não conheceu seu próprio filho. Então, aí veio o arrependimento. Mas, durante o tempo que ele o seguiu, ele foi um bom seguidor. E defendeu, com unhas e dentes, o Nazareu. O senhor falou que ele não aceitou o dinheiro e foi lá para falar para Jesus que estavam tramando uma traição. Sim. Entendi direito? Sim, ele não precisava do dinheiro. Então ele não participou de traição nenhuma. Não, ele participou de negociação. Ele foi chamado pelos sacerdotes. Pois existia uma fortaleza Antônia que a qualquer momento poderia crucificar 3.000 judeus no mesmo dia, como já ocorreu. Então o medo dos sacerdotes era perder seus comércios que infestavam a área do templo, deixar de ganhar os seus lucros
pois ali já não vendiam Jesus, mas vendiam o Deus antigo, vendiam pombos. Era um fedor insuportável a área do templo. Portanto, ele foi negociar e eles queriam uma coisa em que não havia como ser obedecido, mas ameaçaram de morte e ele correu para avisar, mas não teve jeito porque já estava escrito. Mark tudo. Mas veja bem, não houve uma morte, mas uma transmigração. Quando dizem que ele ascendeu aos céus depois de dias, eu digo que ele seguiu um caminho, subiu uma colina que possuía uma névoa e ele foi levemente desaparecendo nessa névoa. Não existem carruagens de fogo com cavalos de fogo que vêm buscar ninguém em corpo e alma. Ele foi um homem comum e seguiu na rota da seda. Ele não foi reconhecido pelos seus. Por isso ele se recolheu durante os últimos anos de sua vida, e Maria também, e seus irmãos, com exceção de 2, foram levados ao Oriente. Permaneceram em Éfeso durante algum tempo, mas depois seguiram para Srinagar. Ué, o senhor está dizendo que, bom, como não foi uma morte, né, porque foi a bebida que paralisou o sistema dele e fez aparecer que ele aparentar que ele estava morto, então ele não morreu. Daí então, depois de 36 horas, ele voltou a viver. E aí ele continuou, foi viajar e não foi reconhecido. É isso? Ele foi tratado dentro da fortaleza de Jericó. Depois ele seguiu para Damasco. Anos depois, em um ritual essênio, o próprio apóstolo Paulo o viu. Ele viu em carne e osso, pois havia tomado uma bebida tão próxima desta celidônia que o fez ficar cego, e muitas plantas psicoativas deixam cego por alguns dias, ou até para sempre. E por isso tanta mudança naquele homem que era vil, que matava cristãos. Portanto, eles se viram, sim. Depois ele seguiu de Damasco para o Oriente, ensinando o que aprendeu entre os monges budistas. Esse Jesus. Sim. Issa, esse mesmo Jesus. Vocês precisam de um homem que ressuscite? Muito bem, eu vou lhe dar. Ganesh ressuscitou. Osíris ressuscitou. Odin ressuscitou. É normal para o crente esperar que o Deus dele seja melhor que o dos outros. E eles esperam uma ressurreição. É tudo plágio. Certo. Seu Ventania? Sim. Eu vou então agora fazer a leitura, são poucas páginas, e se eu tiver alguma dúvida eu vou parar e vou fazer a pergunta para o senhor, e se o senhor tiver algum comentário para fazer, pode me parar também e eu vou ouvi-lo, tá bom? Sim. Então esse documento que eu tenho é da Fraternitas Rosicruciana Antiqua, tradição Ruiracocha. E começa assim: Evangelho de Judas, introdução, o começo. O relato secreto da revelação que Jesus falou em conversa com Judas Iscariotes durante uma semana, 3 dias antes de que ele celebrasse a Páscoa. O senhor quer fazer alguma observação sobre isso? Eu concordo com tudo isso. Revelações foram feitas muitas. Seria polêmico agora. Quem foi o culpado pela morte de Cristo? Quem trai é quem nega. Agora você me pergunta, onde habita o anticristo? Eu posso dizer que as 7 colinas ao redor de Roma representam os 7 chifres da besta. Mas eu posso dizer que os papas são a besta. E eu posso dizer também que o ser humano é a besta. Porque o ser humano consegue ao mesmo tempo amar aquele que lhe interessa e roubar, mentir e destruir se necessário.